Olá, iniciando mais um podcast com uma celebridade, o Carlos aqui. Carlos Fernandes, síndico profissional da empresa Sindicou Governança, acertei? Perfeito. Então tá bom. Ele trabalha em 2 pilares aí de atuação, que eu achei fantástica, que além da implantação, ele trabalha também com valorização de vida e patrimônio, que faz toda a diferença, e condomínios pré-estabelecidos. E ele vai contar um pouquinho hoje da história dele e as experiências para os nossos telespectadores aqui presentes. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, viu? Thaís, eu que agradeço pela oportunidade, pelo chamamento que você fez e o Shaul também, tá? Muito obrigado. Imagina, uma pena que a Rosiane não pôde vir, né? Pois é, ela tem hoje uma assembleia, infelizmente ela não conseguiu estar presente conosco. Não, mas vai dar tudo certo, Vai. não vai faltar oportunidade. Com certeza. E eu sempre inicio o nosso podcast pedindo para que você conte um pouquinho da sua história, de onde você veio, como que você foi parar nessa parte aí da sindicatura, né? Ok, eu acho que não dá para falar de sindicatura profissional, principalmente, se eu não falar da minha esposa, né? Sim. A minha esposa, ela trabalhava com parte de nutrição na Serasa Experian e ela começou a fazer isso como todo início da carreira de síndico, né? Ela começou como trabalhando em comissões, depois foi para conselho, depois virou síndica de um condomínio no Morumbi. E aí, ao final do terceiro mandato dela, aí um corretor chegou para ela e falou assim, ó, você valorizou 33% o empreendimento. Aí ela falou, oxa, esse negócio é bacana. Além de eu estar fazendo uma coisa para mim, eu estou valorizando o patrimônio, né? E esse conceito é que ela foi levando. Até o ponto que ela fala o seguinte, que em algum momento o bichinho mordeu ela, e aí ela falou assim, eu não quero mais ser nutricionista, eu quero ser síndica, né? Então, em 2012, nós abrimos a Sindicou. Então, Caramba, a gente está aí 2012, gente, né? A gente olha abriu. O tempo. Mas antes ela já está há 23 anos de estrada, olha como só. síndica moradora, né? Síndica proprietária, e aí foi evoluindo legal. nesse sentido. Naquela ocasião, eu estava na área de TI, já trabalhando como consultor. Então, eu fui sempre da área bancária, depois eu migrei para a área de TI, né? E em um determinado momento, a gente teve realmente, nós temos uma questão muito cristã, que a gente fala o seguinte, Deus nos deu essa provisão, né? E falou assim, acho que vocês têm que abrir uma empresa. E aí nós conversamos, eu e a Rosiane falamos, beleza, em algum momento eu vou trabalhar no back-office, tá? Eu não vou ser síndico. Lá na ponta, então a Rosiane era síndica e tal. E aí Deus foi tão bondoso conosco que nos colocou mais condomínios do que a Rosiane tinha condição de fazer a gestão lá na linha de frente, né? Então eu fui para a ponta também, tá em certo, 2012, né? E aí nós estamos nessa caminhada, né? Eu já estou aí praticamente com os seus 13 anos dentro da parte de sindicatura e assim a gente tem desenvolvido a Sindicou, né? Bacana. Minha formação é de administração de empresas e focada em negócios e também com ênfase em sistemas. Caramba, que bacana! Nossa, então vocês, né, já estão há muitos anos de estrada aí. Algum tempo. Então vocês pegaram várias transições aí da profissão, né? Que a gente teve um podcast anterior onde a gente falava justamente isso, que há alguns anos atrás, não faz muito tempo, onde o síndico era o síndico morador, era o aposentado que ficava nos condomínios. Aí a gente vai vendo que a profissão vai ganhando evidência, vai ganhando mercado. Muita gente começou a largar emprego para virar síndico achando que era fácil. Exato. Agora a gente está passando por uma outra transição onde o pessoal percebe que não é fácil ser síndico, Exato. Que tem a responsabilidade civil e criminal, e aí as pessoas estão começando a procurar mais conhecimento na área, certo? Exatamente. Esse momento era um momento de uma subfunção. Sim. Você exercia com questões de obter um segundo rendimento, né? Ou como estava aposentado, então por que não? Sim. O patrimônio é meu também, né? Daquele empreendimento, então as pessoas faziam isso. Eu não vejo nada contra, tá? Esse momento que aconteceu, principalmente no Brasil, porque muitos se desenvolviam. A gente acostumava
a frequentar eventos que você via os síndicos moradores do condomínio dele, mas faziam muito bem, você entendeu? Com maestria, né? Agora, isso foi se desenvolvendo ao ponto de que não tem como a gente não estar no meio, não participar, não entender. Por exemplo, nós fizemos o ano passado um curso de, eu diria, um retrofit do direito condominial. Mas por que você fez isso? Porque você tem que estar o tempo todo aprendendo. E você tem que estar atualizado, né? Eu tenho que estar atualizado. Então, eu tenho que estar dúvida. atualizado com as questões do direito condominial, eu tenho que estar atualizado com as questões da engenharia focada em condomínio. Eu não posso fazer nada sem que ter um respaldo técnico, né? Então, não posso deixar de ter um bom arquiteto do nosso lado, não posso deixar de ter uma boa administradora de empresa do nosso lado, não posso deixar de ter uma boa empresa terceirizada de mão de obra, como essa CGTEC, tá? Obrigada, gente. E falo isso, gente, de verdade, assim, porque eu tenho muita estima pela CGTEC, eu fui analisar um pouco e não temos ainda até esse momento nenhum condomínio, tá? Que fique bastante claro. Mas vamos ter. Isso. Mas você conheceu um pouco do trabalho, isso, né? Isso, do trabalho. Você conheceu, foi lá no Brascan também? Já chegou lá? Ou você ainda não foi? Eu fui lá em Alphaville. Alphaville, sim, no Brascan. A gente tem uma equipe grande lá. Trabalho muito bonito que está sendo feito. Então, o que a gente percebe hoje? Sem você ter todos esses pilares de sustentação para você trabalhar, sem você se qualificar e requalificar o tempo todo, ou seja, você tem que ser uma pessoa outstanding o tempo todo, ou seja, procurar estudar. Né? Estudar, cada vez trazer o melhor para os seus condomínios, de forma que você consiga se diferenciar. Não tem outra forma. E o que a gente falou um pouco, que você fez a apresentação, o novo foco da Sindicom, na verdade, eu cuido de vidas. E junto com isso, valorização de patrimônio. Eu não quero ser simplesmente mais um síndico de mercado. É isso que a gente entende. Não, porque também cuidar, a valorização de vida também mexe muito com a questão do patrimônio, né? Sim. Porque um condomínio feliz e um condomínio bem cuidado tem a valorização do seu imóvel, né? Então, se você é uma pessoa que consegue unir tudo isso junto, cara, você faz um condomínio excepcional. Há cerca de uns 8 anos atrás, eu aprendi com o subsíndico, que ele gostava muito do nosso trabalho, num condomínio no Morumbi, que ele falou assim para mim: Carlos, você tem que dar pão e circo. Ele falou assim para mim: você é bastante técnico, você se preocupa com as questões técnicas, com as áreas técnicas, tal, se estão as manutenções, está tudo contratado, mas a gente tem que dar um pouco de circo para as pessoas. Eu falei: verdade, porque o condomínio ele é formado de clãs. Então tem o pessoal da academia, tem o pessoal da piscina, tem o grupo de mulheres, né? Tem o grupo de mães que quer ver a brinquedoteca e tal. Então você tem que atender todos esses públicos de alguma forma. Isso é uma verdade. Então não adianta eu só me preocupar com as questões técnicas. Por quê? Porque esse outro lado é que vai trazer o relacionamento, a network, né? As relações humanas. Vai desenvolver esse outro lado. Entendeu? É isso aí. Carlos, me fala um pouco, hoje, quando a gente fala de implantação, né? Tem muito síndico que acha fácil implantar, porque está tudo novo, né? Não precisa fazer quase nada. E a gente sabe que não é bem assim, né? Existe todo um trabalho de acompanhamento da entrega, acompanhamento de tudo que foi feito. E o que a gente fala é que a preventiva é o ponto mais importante quando você tem um novo empreendimento. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre implantação. Se realmente eu estou falando uma coisa que faz sentido, né? Porque tem síndico que, quando assume uma implantação, deixa do jeito que está por 2 anos, depois que vai ver o que vai acontecer, não é isso? Eu quero falar sobre nós, né? Como é que a gente enxerga. Mas é isso São que eu 2 quero. anos Eu quero muito que mais você trabalhosos. fale mesmo. Sim. São 2 anos muito mais trabalhosos do que eu pegar um condomínio que já tem uma vivência própria dele ali há 10 anos, 20 anos, qualquer coisa. Por quê? Você tem que se preocupar com kit implantação. O condomínio ele não nasce com as proteções dentro da cabine de elevador, ele não nasce com cadeira de rodas, tá certo? Então, todas as preocupações com as lixeiras, né? Por mais que seja, independente de qualquer construtora, de maior porte ou de menor porte, na verdade, você sempre tem que se preocupar. Kit implantação. O outro ponto é gestão da assistência técnica. Então, tudo que você vai identificando,
na verdade, como é que você tem que fazer? Você tem que ir pontuando, abrir os chamados junto à construtora, tá certo? De forma que vai fazendo uma gestão, eles vão definindo, um ou outro indeferindo, e aí a gente tem que buscar, de repente, um respaldo técnico, tá? A nossa outra recomendação é, sempre que busque um engenheiro capacitado, especialista em anomalias construtivas, tá? De preferência membro do IBAP, Instituto Brasileiro de Análise e Perícias de Engenharia do Estado de São Paulo. Por quê? Porque eles têm uma metodologia, na verdade, para identificar quais são essas anomalias, tá? Então, eles vão fazer um livro, né, ou vários books, na verdade, vão ali confirmar, vão dizer o seguinte, ó, isso aqui está contra uma norma técnica XYZ, né? Eles vão identificar isso, vão registrar com fotos, e aí a gente, com base nisso, a gente consegue negociar. A Sindicol, só para você ter uma ideia, hoje a gente já trabalhou com mais de 10 construtoras. E uma delas, inclusive, já estava fora da garantia, ou seja, depois dos 5 anos, já estava com 7 anos de existência desse condomínio, e mesmo assim a gente ainda não conseguiu negociar. Olha que legal. É sempre a forma como a gente entende. Não dá para você entrar no confronto com uma construtora ou com uma incorporadora. É que a gente fala da mediação, né? A mediação não é só com o morador, né? A mediação você tem que ter tanto com o morador quanto com o prestador de serviço. Com o prestador, com colaboradores internos, colaboradores externos. Com é assim que a gente vive. A gente vive numa sociedade com seres humaros. Então você tem que aprender a se relacionar, né, e fazer essas mediações. Dúvida. Você não vai ganhar todas as situações, né? Então essa a nossa ideia. Então é um trabalho, o trabalho da implantação, ele assim, às vezes eu até brinco, eu e a Rosiane, falo assim, que a gente ia cobrar mais nos primeiros 2 anos, porque é muito pelo contrário. É ali que você vai garantir que o condomínio ele vai ter uma boa vida. Em 3 anos, mais ou menos, muda o público, tá? Sim, em 3 anos se define o público daquele condomínio. Ele tem um DNA próprio, um perfil próprio. Você entendeu? E aí você vai ajustando. Então, os 2 primeiros anos são cruciais. Mas eu diria assim, não deixe de lado tudo que você tem para fazer, da parte de gestão de assistência técnica, da parte da operação, dos seus parceiros que você está construindo para cuidar daquele condomínio, né? Dentro de até 5 anos, tá? Porque até 5 anos você tem seus cuidados. E a gente fala assim, né? A sua empresa ela tem tanto essa vertente de implantações, como também trabalha com condomínios pré-estabelecidos. Quando a gente fala condomínio pré-estabelecidos, me vem a imagem daqueles condomínios mais maduros, né? Que tem mais tempo de construção, mais tempo que está aí na ativa. E aí a gente encontra com algumas situações, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas situações, porque tem condomínio que você encontra, tá tudo bem, mas a maioria, quando se fala condomínio maduro, você também, quando você assume isso, você também traz os problemas, né, para resolver, ou não? Sim. O que a gente percebe? Por exemplo, eu tenho um condomínio de 60 anos de existência, mais ou menos. Caramba, 60 Ele anos. atravessa da Angélica ali, ou seja, em Higienópolis, bairro Nobre e tal, muitos judeus, inclusive, e tal. E o que você percebe, na verdade? Ao longo dos anos, foram síndico moradores. Não falar mal do síndico morador, mas ele não acompanhou. Então, o que ele fez? Ele talvez tenha cuidado muito mais do circo do que realmente do pão, que era o essencial. Então, você vê, por exemplo, reservatórios com necessidade de fazer impermeabilização. E aí você mostra um vídeo, você grava um vídeo, e leva para uma assembleia e vai falar assim, ó, senhores moradores, essa é a água que está indo na sua torneira. Né? Então, infiltrações. Até fiz a cara, assim. Pois é a mesma cara que os condôminos a hora que vem, porque não é uma coisa que está na passagem do rei. Não está ali, né? E é uma coisa que dificilmente uma pessoa vai se atentar, né? Se atentar. Por exemplo, outros pontos que a gente vê, que a gente pega condomínios de 40, 50 anos de existência, muitas infiltrações. E ao longo do tempo, às vezes a pessoa só foi fazendo paliativo. Dá aquela injeção de poliuretano por baixo e tal. Só que a gente tem que entender o seguinte, em algum momento eu tenho que tratar a causa. Por quê? Porque a água vai permeando as estruturas e pode estar danificando
Ah, em quanto tempo? Você está dizendo, Carlos, que vai cair uma edificação? Não, eu não estou falando isso, até porque eu não sou engenheiro para esse tipo de coisa. Mas a nossa experiência mostra que em algum momento eu tenho que tratar isso de frente. Esse problema tem que contratar um bom engenheiro, um bom técnico, e ele vai dizer o seguinte: a causa está aqui e está aqui a sua solução. Para como é que você vai tratar esse tipo de coisa? É que às vezes o paliativo, quando a gente fala, fazer o paliativo resolve, fica mais barato. Será que fica mais barato mesmo também? O paliativo, ele é uma, como diz, ou seja, é uma solução temporária. Você vai gastar No duas Brasil, vezes. às É vezes melhor a gente arrumar de tem uma vez do que fazer Isso. duas vezes. No Brasil, a gente coisa. tem às vezes um hábito de, na verdade, tornar aquilo que é paliativo como uma resolução definitiva. Você entendeu? E aí não trata mais até que o problema se avolume. Que ele tome uma grande proporção. Então, a gente não costuma fazer isso. Mas, no nosso caso, não. Então, há essa diferença, você entendeu? Então, por exemplo, hoje você tem uma normativa há cerca de 2 anos já, a 16747, que fala de performance, fala de outras coisas que o síndico também tem que se preocupar, por exemplo. Há um aperto de disjuntores dentro de um QE, dentro de um quadro elétrico. Tem que, a cada 6 meses, tem que fazer isso. Então, muitos síndicos, às vezes, não estão ligados nessas atualizações. Por isso que é importante que a gente, cada vez mais, participe de eventos, participe de treinamentos, de coaching, para que a gente, cada vez mais, tenha conhecimento sobre aquilo que tem que ser feito. Em prol de quê? Preservação, que é um pouco o que você falou. Para que eu possa ter valorização de patrimônio, eu preciso me antecipar em algumas etapas. Sim. Isso significa fazer a preservação. Eu não consigo ainda, eu falei disso numa matéria em 2019, eu dei uma matéria para a revista Direcional, porque como eu vim da área de TI, a gente falava de gestão de riscos, né? E nível de risco que estava os condomínios. E eu falava que estava no nível 0. Então eu não consigo fazer hoje, por exemplo, o que eu chamo de uma medida preditiva. Poucos síndicos, talvez, quando eu converso, sabem o que é isso. O que é uma medida preditiva? Por exemplo, você sabe que um motor de um portão, ele gira, sei lá, 10 mil ciclos de entrada, de abertura e fechamento. Então, se você tivesse um contador, alguma coisa lá, que ele vai contabilizando, que quando você chegasse a 9 mil ciclos, mais ou menos, eu já trocaria por um novo, e não faria mais manutenção corretiva. Entendeu? Sim, entendi, então, isso está claro. antes da preventiva. Eu me antecipar que eu tenho um impacto. Isso é muito bom. Então, mas ainda está longe disso, tá? Ah, sim. Eu costumo dizer que a gente desenvolve hoje fornecedores. Às vezes, uma empresa que está bem de prestação de manutenção das bombas de um condomínio, você vai colocar num outro condomínio, ele não funciona lá. E aí você tem que, eventualmente, desenvolver um outro prestador de serviço. Sim. Né? Capacitá-los. Isso faz parte também do trabalho do síndico. Desenvolver bons prestadores para quê? Para que o seu trabalho se enalteça e a gente consiga, com isso, no final, valorização de patrimônio. E a visão do síndico é uma visão diferenciada, né? Você tem visão de tudo, né? Vamos dizer que você tem... Eu costumo comparar a minha última apresentação que eu fiz, a gente se compara sempre com um maestro, uma regência de uma orquestra. Tudo a ver. Tudo a ver, né? tudo a ver. Eu não tenho instrumento, mas eu tenho sistemas. Sim. Eu não tenho os músicos e tudo mais, mas eu tenho pessoas. É verdade, né? é verdade. Eu tenho os meus terceiros, eu tenho meus funcionários orgânicos, os nossos colaboradores, os nossos condôminos. Então, você tem que orquestrar tudo isso que funcione numa boa sintonia, tá? Para que você tenha uma boa qualidade de vida, uma boa convivência dentro dos condomínios e gerar o mínimo de impacto possível. Tá certo. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Qual foi o maior desafio de vocês na carreira da sindicatura, né? Nós temos um condomínio que é o case que a gente fala, né? Era um condomínio que a Rosiane ficou 9 anos nesse condomínio. Era um condomínio no Taboão da Serra. Tinha mais de 1 milhão e 100 de inadimplência. Nossa, naquela época, né? Naquela época. Atualiza aí. O condomínio estava para ser retomado pelo Ministério Público, porque não conseguia pagar nem só água, nem nada. Então, você imagina o trabalho que a gente fez. Foi um trabalho de colocar uma consultoria jurídica competente para poder buscar
essa restituição, né? Ou seja, buscar esse crédito que estava lá. E nem se falava naquela época das garantidoras, tá? Agora, de 4, 5 anos para cá, está muito forte essa questão da garantidora comprar, né, o passivo. Sim. Tal, e depois ela praticamente reembolsar o condomínio de forma que o condomínio não falte dinheiro dele nas despesas ordinárias, né? Tal. E aí a gente fez o quê? Se a gente tivesse as imagens aqui para mostrar, a gente fez retrofit de parquinho, parecia o playground de McDonald's. O pessoal falou assim, não é possível que vocês fizeram isso antes e depois. Fizemos reformulação, retrofit de academia, que legal. De quadra poliesportiva, fizemos impermeabilização de duas, porque era um condomínio com 3 torres, de 100 unidades cada torre, e 2 delas nós tivemos problema nas caixas d'água, nos reservatórios, nós tivemos que fazer toda a parte de tubulação, desde o cavalete, lá na entrada do condomínio, até lá, e a impermeabilização dos reservatórios. Esse foi um desafio. Colocamos gerador, não tinha gerador nesse condomínio. Isso é muito importante. Fizemos retrofit de portaria, trocamos empresas de prestação de serviço de mão de obra que estavam lá. Até que a gente conseguiu ter uma equipe boa, né? Ou seja, e quando a gente decidiu não mais permanecer. Então, nós não nos candidatamos no último mandato. Depois que fizeram tudo. Depois que a gente fez tudo, porque sempre tem um grupo de oposição, né? Seja pequeno ou muito. E esse grupo, às vezes, é um pouco barulhento. E o que a gente entende, então? O que eu fiz, eu sei. O nosso cartão de visita está ali. Qualquer um que chegar lá fala assim, quem esteve aqui antes, como é que era antes e depois da Sindicouça, entendeu? Então foi um condomínio que a gente acabou deixando, acho que tinha menos de 200k de inadimplência, tá? Quando a gente deixou, e boa parte de tudo que eu te falei, foi tudo com base na recuperação de crédito. Nossa, que tá? bacana, praticamente a gente não fez rateio extraordinário. Mas vocês trabalharam muito nesse prédio, hein? Trabalhamos muito. Mas é um orgulho para nós, porque praticamente eu diria para você que ele foi o primeiro condomínio sindicou. Oh, que bacana. Eu comecei a aprender ali. Gente, de verdade, eu tive assim, uma grata satisfação de ter uma mentora que é minha própria esposa. Olha então só. Ela me conduziu, ela me trazia, ela me colocava em reuniões, né, para eu conhecer e aprender um pouco sobre o que é a sindicatura. Ó, a admiração que ele tem pela esposa, hein? Tenho mesmo. Ela é top mesmo, ela é top. E uma puta experiência de vida, até desculpa pelo palavrão, mas é verdade. É isso. E me diz uma coisa hoje, o que você fala da questão da humanização dentro dos condomínios? Hoje, como vocês trabalham essa questão? Porque muitos síndicos estão usando a tecnologia, certo? E acabam perdendo um pouco da questão do tete-a-tete com o morador, né? Isso que você colocou é bastante interessante, porque a Sindicou, quando ela vai fazer uma apresentação, ela fala de 6 pilares. Tá? Então, ela fala de um pilar que a gente fala que é os plantões. Sim. Então, é o momento que eu estou lá com os condôminos, que eu estou com as empresas terceiras, a gente está fazendo aquilo que precisa fazer, tá? Tem um momento que a gente fala que é um momento mais consultivo, então é um pilar que eu estou tratando com o conselho, as deliberações do conselho. Conselho, tá vindo uma demanda assim, tá? Vocês acham que isso é uma demanda de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas dentro do condomínio? Vocês têm esse feeling, né? Esse tipo de coisa. Tem uma outra que a gente fala do aspecto legal, eu não posso regulamentar do jeito que eu quero. Eu tenho que trabalhar em cima de conversão, eu tenho que trabalhar em cima de regulamento interno, e nas lacunas eu trabalho em cima do Código Civil. A gente vai lá buscar, eventualmente, uma lacuna, né? Então, por isso é bom também ter sempre uma assessoria jurídica muito próxima. Claro. Né? Tem o pilar técnico, né, que eu não posso deixar de ter. Tá? Tem o pilar financeiro, que é tão importante quanto todos os outros que a gente estava falando, da questão assim, orçado, previsto e realizado, tal, como é que está isso? Tem rateio extraordinário? Não. Como é que está a conta ordinária? Se eu estou utilizando as contas com as devidas finalidades para que elas se destinam, né? Mas a gente apresenta isso, um pilar que a gente chama assim, humanização. Humanização hoje é tudo. Quando eu faço isso numa apresentação, ou eu, a Rosiane, a gente fala assim, todo mundo hoje é refém da tecnologia. Não tem como você não deixar de utilizar um smartphone. Por mais simples ou mais inovador que ele seja, tá certo? Não tenho como.
Você não fica sem hoje, né? Eu não fico sem, eu faço tudo com ele, inclusive uma ligação telefônica. Ou eventualmente eu recebo uma ligação telefônica. Mas a conversa ainda não tem como você superar. Não tem como você, na verdade, falar de gestão de conflitos ou resolução de conflitos sem você sentar como um mediador entre duas pessoas que estão com problema. Sem dúvida. E às vezes o problema é razoavelmente simples. Você verdade. Eu entendo perfeitamente. Então, humanização para nós é primordial. Tudo, a máquina vai poder fazer quase tudo, mas ela não vai poder substituir o ser humano. Ela não vai substituir aquela pessoa que gera uma empatia. As pessoas têm que sentir que as suas coisas são de coração. Verdade. Você está fazendo. E você tem que transbordar essa emoção na hora que você está tratando alguma coisa com alguém. É verdade. Né? E a tecnologia não vem. A tecnologia pode ajudar? Pode. A tecnologia ajuda, mas sim. Você ter o contato direto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E faz o seu trabalho ser diferenciado no mercado. Faz o trabalho ser diferenciado. Né? Então, esse é um pilar que a gente defende. Eu vou trabalhar com IA para buscar, por exemplo, um determinado tema. Pega aqui as últimas resoluções, as últimas atas de assembleias e pega aí e me identifica aí, quando foi deliberado envidraçamento. Ok, o IA vai me ajudar nesse sentido. O IA vai me ajudar, por exemplo, num documento, numa notificação, numa resolução. Num atendimento um pouco mais objetivo, direto. Que é padrão, ok. Mas nada vai superar o ser humano. É isso mesmo. Essas relações humanas têm que ser enaltecidas. A gente tem que tomar muito cuidado com a tecnologia, porque ela vem para ajudar, mas também atrapalha em alguns momentos. E olha momentos, que eu sou suspeito, né? Porque eu fui 27 anos da área de TI. Por isso que eu te perguntei. Sou suspeito. Eu digo o seguinte, ela é boa... Na área de tecnologia deve usar bastante tecnologia. Então, ela é boa se ela colaborar. Se ela ajudar no seu trabalho. Só você não pode ficar muito dependente da tecnologia, porque aí você vira refém, né? É isso. E aí você perde a mão e perde essa questão de ter o cliente, o morador próximo a você. É isso. Né? O que aproxima são as relações, gente. Isso. É pegar na mão da pessoa, cumprimentar, na verdade, né? Então, você dar atenção, é só olhar nos olhos dela. É assim que a gente vai conquistar. Lógico que sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, e ok. Isso é tudo muito natural. Faz parte, né? Faz parte. Bom, vamos lá. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas adorei a sua presença aqui. E sempre na finalização, eu peço para que você mande um recado pelaquela câmera. Você pode mandar recado para morador, você pode mandar recado para o pessoal, aí os síndicos, né, seus amigos síndicos, você pode passar uma mensagem. Esse momento é um momento seu. Tá bom. Tá ok. Gente, o que eu posso dizer para vocês? É uma longa caminhada. É uma caminhada que você não pode fazer sozinho. Você tem que buscar sempre bons parceiros em cada uma das suas especialidades, né? Procurem estudar o tempo todo e manter relacionamentos. O relacionamento ele está acima de qualquer coisa. Hoje, onde a gente entra, a gente é bem quisto hoje, né? Por quê? Porque a gente mantém relacionamentos. Eu acho que isso é primordial. Falar com pessoas sobre pessoas, né? São sentimentos, são relações humanas, são afeições, né? Isso tudo gera uma empatia, gera uma aspiral virtuosa, que a gente costuma dizer. É isso que eu poderia dizer para vocês. E é isso aí, com essa mensagem, né, com essa dica, a gente vai encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a presença aqui do Carlos. Uma pena que a Rosiane não pôde estar aqui, mas Rosiane, muito obrigada. Não vai faltar a oportunidade de a gente trazer você para cá, para você também falar um pouquinho. Apesar que o Carlos já falou uma boa parte aqui, mas eu tenho certeza que você tem bastante história para contar. E mais uma vez, Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço novamente pela oportunidade. Imagina, quem tiver pergunta para o Carlos e quiser mandar aqui para a gente caminha para ele também, sugerir temas, fiquem à vontade. E agradeço mais uma vez a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities, com um compromisso inabalável com a excelência e integridade,
Operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTech Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.